E aí pessoal, beleza? Só passando para avisar que o resumo de hoje é um compilado resumido de todas as minhas análises sobre os episódios da nova temporada. Eu decidi fazer desse modo para fazer um resumo melhor e mais detalhado quando a temporada sair dublada. E no geral é isso. Se o vídeo tiver falhas narrativas ou não estiver falando nada com nada, é por esse motivo. Agora sim, fiquem com o vídeo. O episódio começa nos apresentando todos os participantes de volta à ilha, onde eles são jogados de um avião e em seguida são introduzidas as equipes. Inclusive vale ressaltar duas coisas. Primeiro, a animação continua linda, 10 de 10, porém os produtores decidiram usar a mesma abertura agoniante da temporada passada. Nem se deram ao trabalho de criar uma nova, mesmo sabendo que a maioria não curtiu. Mas enfim, ao melhor estilo luz e exclamação, Ball e Priya escolhem suas equipes, que são Priya, Millie, Emma, Caleb, Damon, Axel, Z e Nichelle são os cara de ratos, sim, e Bowie, Wayne, Raj, Julia, Chase, MK, Scary Girl e Reaper são os traseiros de gambá. Esto es una mierda! Inclusive tem alguns pontos que valem ser destacados. Primeiro, o Bowie parece que vai tentar novas estratégias, tanto que puxou a Julia para a própria equipe, onde ele tem o controle da sua equipe e foi muito bem nesse episódio. Chase e Emma brigaram de novo, já tá irritante. Para, ninguém aguenta mais! Julia e MK formam uma amizade barra aliança, não sei. Foi uma ideia assim meio bacana, mas que surgiu muito do nada. Tinham que começar a apresentar essa trama ao menos no segundo episódio para não ficar tão do nada assim. Então, apesar de ser uma dinâmica legal, eu não curti muito. O Caleb aparece tendo mais destaque, porém eu achei bem forçada a forma de que ele teve destaque. A tentativa de darem mais protagonismo para ele não me agradou, não da forma que foi executado, já que ele fica tentando impressionar a Priya, e quando ela e o Ball escolhem Millie e Raj para suas equipes antes dele, ele fica muito bolado, o que não faz o menor sentido, já que eles são os melhores amigos deles e obviamente seriam escolhidos primeiro. E o último detalhe que eu quero chamar a atenção é na Lauren, que ganhou um design novo, mas que não é novidade pra ninguém, já que a falta de profissionalismo na Fresh TV é tão grande que eles deixaram a merda do design vazar. Mas enfim, em seguida o Chris chama todo mundo pro desafio, que com certeza foi inspirado no Round 6, onde a avó do chefe iria jogar um monte de bexigas água nos participantes e quem fosse acertado tava fora, bem no estilo da batatinha frita 1, 2, 3. Então, no desafio, bem resumido, todo mundo acaba tendo um surto de demência. Sério, todo mundo aqui perde porque foi idiota. Inclusive o Damien parece não ter evoluído nada, mesmo que seja o primeiro episódio, porque ele fica todo borrado de medo quando vê uma abelha. Mas enfim, no final só sobram Emma, Julia, Bowie e Nichelle. Então a Julia desiste de tudo, tira a Emma do jogo junto dela e deixa tudo nas mãos do Bowie. Onde no final, numa cena bizarraça, a Nichelle voa alto e vence o jogo para a equipe dos ratos. Caralho, cuzão! Sim, a Nichelle realmente venceu um desafio. E sinceramente, cara, a sacada de fazerem a Nichelle vencer, já que ela era uma personagem subestimada por todo mundo, inclusive pelos participantes, foi muito genial. Os produtores mandaram muito bem nessa. Mas enfim, na hora da eliminação, como os gambás perderam, numa eliminação até que bem tensa, só que sem muito mistério, já que todo mundo já teorizava por conta do vacilo da Fresh, a Lauren, no paredão com Bowie, acaba eliminada. Uma eliminação que foi bem decepcionante, já que a Lauren não teve destaque para sair daquele jeito, e olha que ela é a favorita do público. E como todo mundo já pensava e previa por conta desse vacilo da Fresh,
essa eliminação acabou sendo bem decepcionante. Mas enfim, é isso. Começando pelo episódio 2, nossa história começa com a Priya gamadona no Caleb fazendo exercícios. Inclusive a Priya até agora tá parecendo bem mais uma Kate Sage gamadas no Justin. Enquanto isso, descobrimos que o Reaper tá apaixonado pela Axel. Porém, a Axel, que até aquele momento tinha cérebro, o rejeita. Já no desafio, os participantes deveriam entrar em 3 tubos e tentar cair dentro de uma cesta de basquete, onde o primeiro valia 1 ponto, o segundo 2 pontos e o terceiro 3 pontos. E a primeira equipe que passasse dos 20 pontos ganhava. Então, a Emma manipula o Chase, que fica gravando o vlog o desafio inteiro, o que, spoiler, acabou sendo crucial para o desafio. Então, todo mundo entra pelo cano e sai pelo buraco. Em um determinado ponto, os participantes poderiam ir quantas vezes quiser. Aí ficou uma bagunça. No final de tudo, o Reaper faz uma baita maçaroca. Os ratos chegam a 20 pontos, só que a Millie quase mata o Damian, que consegue 4 pontos. E assim, os ratos vencem o desafio, só que todo mundo fica bolado com a Millie. Então, na eliminação, os gambás perdem e o Chase, que foi manipulado pela Emma e que gravou o vlog e o desafio inteiro, acaba eliminado de uma forma bem justa. No episódio 3, nesse episódio o Damian já começa pistolaço com a Millie, já que ela quase o matou só para vencer o desafio passado, e o Damian acaba chamando ela de nova Reaper. Tá tenso. Ô sua Millie, caralho, vou te deitar na porrada se eu voltar aí, hein? Vai tomar no c, filha da p. Enquanto isso, a aliança da Julia com a MK começa a funcionar, já que a MK se disfarça de estagiária e tem acesso a alguns sprays que seriam usados no desafio, onde no desafio o chefe joga uma gosma grudenta nos participantes, onde eles grudariam em qualquer coisa que tocassem. E o objetivo deles era correr de uma ponta a outra da linha e chegar na linha de chegada, onde a primeira equipe que chegasse na linha vencia. Então, durante o desafio, a MK pega a caixa de sprays e usa eles para se descolar junto com a equipe, onde ela, junto com a Julia, trapaceiam o desafio todo. Elas jogam lixo no Z, que se distraiu por causa de um arco-íris, onde ele arranja um guaxinim, que por sinal é muito fofo. Elas também jogam um tronco em cima do Caleb, Priya e Emma. E o Reaper fica preso junto com a Axel e se solta dando uma bufa cabulosa, onde ele acaba preso numa árvore. A Axel cai em cima do tronco e o Damian acaba fazendo as pazes com a Millie, mas acaba preso nela depois de tentar abraçá-la. No final, Julia, MK, Wayne, Bowie e Raja chegam na linha de chegada para os gambás, e Nichelle e Z chegam para os ratos. E depois do Caleb voar alto tentando dar a vitória para os ratos, ele fracassa e os gambás ganham. Então, na eliminação, como os ratos perderam, num paredão até que tenso, a Millie acaba eliminada. E, na minha opinião, a Emma deveria ter saído, já que ela não faz nada nesse episódio e a Millie estava até que indo bem na temporada. Mas enfim. E por fim, no episódio 4, nossa história começa com algumas interações, como Bowie e Raj, Reaper e Axel, porém nada demais. Já no desafio, o Chris fez uma pergunta a cada um dos 16 participantes e os participantes deveriam andar nas plataformas conforme o que eles acham que os participantes escolheram. Eu sei, isso aí ficou meio confuso. E caso eles escolhessem a plataforma errada, eles cairiam numa piscina de castores.
e a primeira equipe que passasse por todas as plataformas ganhava. Então, durante o desafio, a gente vê que a Nichelle tá evoluindo muito no jogo, e a MK, depois de sair do desafio, acessa as respostas do desafio no computador, passa para sua equipe e o Bowie só perde na última pergunta. Do outro lado, a Emma estava quase ganhando para os ratos, porém acaba errando a última pergunta, que era justamente do Chase. E com isso, os ratos perdem e os gambás ganham. E na hora da eliminação, sem muito mistério, a própria Emma acaba eliminada. E temos essa atrocidade. Sim! Reaper e Axel, que na temporada passada se odiavam, nessa temporada serão namorados! Que merda, hein? Cara, eu perdi 10 mil pontos de QI quando eu vi essa merda. Pelo amor de Deus. Vamos lá, episódio 5. Ele começa de uma maneira bem casual, né? A Priya e o Caleb meio que continuando uma relação muito amigável e fofa. Isso é legal, pelo menos unilateralmente. A Priya tem sentimentos amorosos pelo Caleb, já o Caleb apenas vê a Priya como uma grande aliada. Ele pensa que a Priya pensa no mesmo, que eles são uma aliança inseparável. E a Priya acha que eles formariam um belo casal. E ela também acha que ele sabe disso. É bastante achismo. Temos a Axel Reaper continuando se beijando desde a noite passada, o que é uma lástima. Meus olhos ainda estão ardendo, o que aconteceu no final do episódio 4. Lixo! Lixo! E também nós vemos a Priya beijando um travesseiro. E o Z a salvando do travesseiro que tava matando ela. Ela falando que tava beijando o travesseiro. E o Z chorando no banheiro porque matou o namorado, o travesseiro da Priya. O Z sendo o Z, a Priya fez algo estúpido porque ela contou algo muito íntimo pra alguém que não sabe guardar segredos como o Z. Então, eu não entendi essa parte aí. Eu acho que os produtores forçaram muita barra. Primeira forçação de barra do episódio, vai ter muita. Vamos lá. O desafio é muito interessante. Basicamente, o Chris pegou o último iceberg do Polo Norte, uma pessoa horrorosa, como diz o Damon, e também nós vemos que esse iceberg basicamente temos dois caminhos. Um labirinto, que você passando esse labirinto vai conseguindo pegar a chave, depois descer no trenó, e o outro caminho é você ir por obstáculos bem complicados, bem complexos. Basicamente são 3 obstáculos diferentes, bem difíceis, que precisa de muito trabalho em equipe e força física. Basicamente eles têm que pegar a moeda do Chris, aquela maravilhosa, horrorosa moeda do Chris, e descer nos trenó, como falei antes. Bom, a equipe Bunda de Gambá continuou roubando, foi no lado do labirinto e pegou o secador de cabelo do Chris. No caso, a MK pegou o secador de cabelo do Chris e foi derretendo o gelo com a ajuda do Bowie, né? Que deu a ideia de derreter o gelo durante todo o labirinto numa linha reta. E aí, chegando muito mais rápido na moeda e conseguindo uma vantagem muito absurda em relação aos caras de rato. Sobre os caras de rato, eu também devo destacar com toda a certeza do mundo que eles também tiveram algumas relações meio forçadas. Eu acho que a maneira que eles ganharam, chegaram na última moeda foi meio forçada, com a Nichelle literalmente fazendo as acrobacias finais, foi muito, muito forçado e muito rápido também. Isso é outro ponto de forçação. Mas, em contraparte, eu achei engraçado o ponto em que vemos o Chris tentando experimentar vários cortes de cabelo. Interessante saber que o chefe administrava um salão de cabelo nos anos 80. Interessante. Mas, enfim. Outros pontos interessantes do episódio é a eliminação do episódio. Afinal, quem ganhou foi, de novo, os Bunda de Gambá. E os Bunda de Gambá venceram mais uma vez com a ajuda do roteiro e com a ajuda das trapaças da MK. E a eliminação foi triste. Sinceramente, eu não gostei da Nichelle ter saído tão cedo. Foi muito cedo. E também de uma maneira tão ridícula. Ela foi manipulada pela Julia porque ela literalmente escreveu um contrato, sei lá o que, pra ela ir pra um filme de Hollywood. E assim ela foi eliminada. Um episódio que tinha muito potencial pra ser muito possivelmente o melhor dessa temporada até agora, mas que infelizmente não chegou a esse nível. Eu vou dar uma nota 5,5.
pra mim foi de longe o episódio mais decepcionante. Não foi talvez o pior em questão de roteiro, mas eu acho que o episódio em si nos deu uma expectativa interessante, com o desafio e com as interações, e não deu algo muito chulo e muito superficial, infelizmente. Partindo agora pro episódio 6, esse episódio começa com o Z conversando com o Caleb e com a Priya, provavelmente sobre o lance da Priya estar sendo manipulada pelo Caleb, e o Chris chama todo mundo para anunciar o início da fusão, que na temporada passada foi no episódio 7, o que já foi muito cedo, e nessa temporada foi no episódio 6, o que foi mais cedo ainda. Ou seja, temos 11 participantes na fusão, o que deixa tudo muito bagunçado e sem muito desenvolvimento. Inclusive, eu não tô gostando de muitas das escolhas dessa temporada, cara. Mas enfim. Aqui é revelado um bonequinho do Chris, que será a nova estátua da invencibilidade dessa temporada, bem semelhante às da quinta e sexta temporada, mas enfim. O Chris fala para os participantes escolherem uma dupla, onde o participante e sua dupla deveriam levar as canoas até a praia, e as duplas são Wayne e Julia, Bowie e Raj, Priya e Caleb, Damon e Z, Reaper e Axel. Que na moral, cara, que casal horrendo tão esses dois. Eles só aparecem pra ficar se bicando, cara. O tanto de rage que eu dei vendo eles não tá escrito. La que me parió! La que me parió! Sem comentários, esse casal destruiu os dois. Mas enfim, já a MK acabou sendo punida pelo Chris, já que ela pegou o secador de cabelo dele e usou para vencer o desafio passado. O que é bem irônico, pois se ela pegasse qualquer outro item, ele não tava nem aí. E com isso, ela acabou sendo punida e ia ter que levar a canoa até a praia sozinha. Onde lá, bem semelhante ao desafio da bolinha de gude no Round 6, em vez de jogarem juntos, as duplas jogariam umas contra as outras dentro de um barco. E como a MK não tinha dupla, ia ter que enfrentar um fucking urso. Mas enfim, no desafio, bem resumido, na primeira etapa, Caleb e Priya empatam, ou seja, os dois saíram ao mesmo tempo. Axel ganha do Reaper, Bowie ganha do Raj, a Julia se aproveita da burrice do Wayne e ganha dele, e o Damon ganha do Z. E a MK é esfolada por um urso e acaba toda ferrada. Inclusive, acho que só fizeram uma fusão tão cedo para ter toda essa trama da MK. Já na segunda etapa, eram Bowie vs Axel e Julia vs Damon, onde num duelo equilibrado o Bowie ganha da Axel a manipulando e o Damon ganha da Julia na sorte. Enquanto isso, Priya e Caleb têm uma conversa, porém nada demais. Já na grandíssima final, Damon e Bowie se enfrentariam em cima de cavalos. Sim! E no lance de cinema, o Damon ganha do Bowie e vence a imunidade. E cara, embora tenha sido até que bastante na sorte, foi muito massa ver o Damon vencendo. Evoluiu sim o personagem. Mas enfim, na eliminação, infelizmente, o Bowie, o melhor personagem da outra temporada, que tinha um baita potencial para apimentar e melhorar a temporada, acaba eliminado. Eu posso falar a real? O Reaper é quem deveria ter saído. Na moral, eu não tanco ele e a Axel se bicando. Mas, enfim. Episódio 7 da segunda temporada de Drama Total, o Reboot. Muito feliz com esse episódio, gostei bastante, genuinamente gostei. E enfim, vamos falar um pouquinho sobre ele. Começando com a caça a esse totem de imunidade, tivemos Priya e Caleb em um núcleo e MK e Julia em outro. Ambos falando de relacionamento, de certa maneira. Priya e Caleb, né? A Priya tendo completamente apaixonada pelo Caleb e o Caleb começando a realmente ter sentimentos bem mais fortes pela Priya.
E o Z, né, vendo aquilo, pensando que o Caleb estava apenas utilizando a Priya como... Tava se aproximando da Priya apenas para melhorar sua aliança no jogo. E genuinamente eu não culpo o Z por isso. Depois de bastante tempo, o Damien acaba sendo o primeiro a encontrar o totem de imunidade, na maior cagada possível. Ele tropeça e encontra o totem. Vamos ver no que vai dar. O Damien é um personagem bem difícil de se ler. Ele realmente não tá mais tão medroso, ele tá tentando ser mais corajoso. Vamos ver no que vai dar. Tem tudo pra ser bem interessante essa parte do Damien. E nós temos o desafio, que foi muito bom. Gostei bastante do desafio. Genuinamente achei que foi um desafio realmente muito bom. Literalmente um Masterchefzinho. O desafio basicamente consiste em formar umas 3 equipes diferentes, que o Chris fez. Eles terem que pegar uma espécie de lancha, indo direto para um pier. E assim que chegar nesse pier, eles terão que pegar os ingredientes necessários para fazer um bolo. E a equipe que fizer o melhor bolo ganha. Muito simples e direto o desafio. Mas nesse desafio também temos alguns pontos interessantes. Os botões, cada um com seus... com suas devidas, como podemos dizer, programações. Um botão é uma ajuda do chefe, que pode ser bom ou não, né? Ninguém sabe. O outro botão é uma espécie de terremoto, que vai acontecer na mesa dos outros participantes, que vai atrapalhá-los no cozimento do seu bolo. E o último botão, muito interessante, que é a volta de um personagem muito, muito querido. Simplesmente um dos meus personagens favoritos de todo o Drama Total. Com vocês, a volta do ilustre, obeso Owen. Um personagem incrível. Muito, muito feliz com o Owen estando de volta, né, nesse episódio. Mesmo que isso for pouco tempo, estou realmente muito, muito feliz. Enfim, muito feliz. E esse último botão é justamente o Owen ir lá e comer o bolo do outro. Muito legal. É uma coisa boa, estragar o bolo de todo mundo. Maravilhoso. O desafio se desenrolou bem, cada um atrapalhando um ao outro, a Mickey sofrendo bastante com a inutilidade da Axel e do Reaper, muito forçado. A Julie se atrapalhando bastante, sofrendo também com a inutilidade do Raj e do Wayne, e o outra equipe foi até de tranquilo, normalmente. A única diferença é que a Priya pegou o suor do Reaper para fazer o seu bolo, o que, na verdade, é genuinamente verdadeiro, porque você consegue fazer queijo com o DNA humano, com o suor humano. Se você não sabia disso, agora está sabendo. Uma curiosidade super aleatória. Depois do desafio, quem acabou ganhando foi a equipe da Julia, Wayne e do Raj. Na verdade, a equipe da Priya lá estava até que melhor o bolo, mas infelizmente ela falou o motivo, falou até tudo desse bolo, né? Como ela fez esse bolo, e infelizmente acabou ficando de fora. Fazer o quê? E por fim, nós temos a eliminação desse episódio. Dupla. A Axel saiu e o Reaper pulou nas pernas da Axel e voou junto com ela ou afundou no oceano, ninguém sabe, enfim. Pode ter morrido afogado, que eu não me importo. Mas enfim. Partindo pro episódio 8, nossa história começa com o Damien procurando a estátua da invencibilidade e tentando colocar em outro lugar. Priya e Caleb conversando e o Z só observando a cilada. E quando a Julia sai do confessionário, ela acaba chamando a MK de girlfriend, que significa namorada. Mas pra quem não entendeu o que ela quis dizer, aí vai uma explicação. Mais uma coisa, né, nesse episódio 8, apenas para explicar um pouco pra vocês que não sabem muito de inglês. Quando a Julia fala "Hey, girlfriend", muita gente pensou "Oi, namorada". Eles pensaram desse sentido, mas na verdade girlfriend não significa apenas namorada, também significa amiga próxima. Quando as amigas, né, as meninas estão muito próximas, elas normalmente falam girlfriend de uma maneira apenas de amizade. Tem esse sentido, she's my girlfriend, não é exatamente my girlfriend. Ou seja, girlfriend significa namorada, mas não necessariamente, nesse sentido, não era exatamente a palavra namorada, era mais olá minha querida amiga, foi mais nesse sentido mesmo. Apenas essa contextualização geral mesmo. Então, o que vocês podem aprender com isso? Aprenda inglês, é importante. Em seguida, elas confrontam o burro do Z, que tava com a calça na boca, e ele acaba contando uma coisa. E aqui, pelo que parece, elas fazem referência a um filme de terror tentando manipular, e ele e a Priya conversam um pouco. Mas, enfim, o Chris chama todo mundo para anunciar o desafio,
onde os participantes subiriam um penhasco carregando uma moeda pesada, colocariam a moeda numa caixa, entrariam num carrinho de mina subterrânea e deveriam literalmente se tacar em todos os obstáculos para conseguir pontos e ganhar imunidade. Inclusive aqui eles fazem algumas referências, como uma estátua gigante da Scary Girl, uma cabeça da Izzy e o ganso canadense do episódio 11, lá da temporada passada. Além de duas que ainda irão aparecer mais pra frente. Então, no desafio, durante um terremoto, socorro! Priya e Caleb quase se beijam, porém uma pedra cai em cima da Priya. Mas ainda assim, eles são os primeiros a chegar e descem pelo carrinho. Em seguida, mais gente vai chegando e o N ficou lá do outro lado e ainda soltou uma referência bem legal. Eu entendi a referência. Enquanto isso, o Raj estava na liderança, Priya e Caleb tentam se beijar novamente, porém são atrapalhados pelo Damon, que acaba conseguindo a liderança depois de ser triturado pela furadeira da Scary Girl. E, pra mim, aqui vem a melhor referência do episódio 2. Pois a Priya vê dois... sei lá o que é isso, com a foto do Duncan e Courtney. Cara, isso foi sensacional. Foi muito bom ver esses dois de volta logo após ver o Owen voltando. Inclusive, o Duncan até dá uma bitoca na Priya depois dela ser empurrada. Mas, enfim. Depois de tentar se beijar pela terceira vez, a Priya acaba sendo mandada pra longe. E, no fim do desafio, a Priya vence a imunidade. E depois de 3 tentativas falhas, o momento que todos estavam esperando finalmente aconteceu. Porém, o burro do Z decide abrir a matraca e expõe toda a verdade. Ele conta que o Caleb estava usando a Priya para se beneficiar no jogo, embora ele tivesse desenvolvendo sentimentos mais fortes por ela, e a Priya acaba saindo de lá chorando. E na eliminação, num paredão até que bem previsível, o Z acaba eliminado. Embora o Z seja meu personagem favorito, eu até preferi ele saindo do que o Caleb, já que ele estava mais burro que na temporada anterior e o Caleb ainda pode dar muito certo nessa temporada. Mas enfim. Nossa história retorna de forma bem decepcionante, pois em vez de estar triste e deprimida, a Priya tá mega furiosa por ter sido usada pelo Caleb na competição. E eu odeio a Priya com raiva, ela virou uma personagem super detestável nesse modo. Parece a dona. E no desafio, os participantes deveriam trazer algo super pesado para a ilha. Porém, na segunda parte, os participantes deveriam quebrar ou separar em várias partes o que eles trouxeram e colocar em um buraco aleatório. O primeiro que conseguisse colocar tudo no buraco ganhava a imunidade. Então, sendo bem resumido, já que não tem muito o que falar, o Caleb consegue quebrar um fucking iate em vários pedaços e ganha a imunidade. Então, antes da eliminação, a MK começa a falar mal da Julia para todo mundo, tentando culpá-la pelas coisas ruins que estavam acontecendo. Inclusive eu não falei, mas o Raj está praticamente envenenado nesse episódio. Então o paredão acaba entre Julia e MK, sim, e a MK do nada é eliminada. E foi uma merda essa eliminação, cara, de verdade. Então as duas acabam super amiguinhas no final, até se abraçam, mas graças a Deus não rolou beijo nem nada. E é isso. Esse episódio começa com o Damon trocando sua estátua de imunidade de lugar
e gravem essa cena, pois será importante. E com o Caleb tentando se consertar com a Priya e a Julia conversando com os dois ao mesmo tempo. Vamos ver no que vai dar. Já no desafio, esse desafio é muito da hora. É uma espécie de jogo de memória com todos os eliminados até o presente momento, onde os participantes usariam um controle para achar o lugar que estava determinado o participante, e caso errassem, eles sofreriam uma punição de acordo com o participante que eles acharam. Exemplo, se você errasse e achasse o Reaper, você levava uma bomba de peido. Muito da hora, não é? Então, no desafio, eles fazem umas referências bem legais, como a caveira da Scary Girl e os contratos da Nichelle. Inclusive, a Julia chama a MK de girlfriend de novo, mas pra você que não sabe, também significa amiga próxima. Mas no fim, o Caleb se declara pra Priya do nada e eles se beijam de novo. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Então, depois de dar uma voadora na Julia, Priya e Julia começam a brigar, mas a Julia ganha a imunidade. Então, na eliminação, vale a pena ressaltar que a desgraçada da Priya brigou com o Caleb de novo. Que personagem de merda. E no paredão entre Priya e Damian, o Damian é eliminado. Mas quando ele vai pegar sua estátua da imunidade, ela desaparece e ele é eliminado. E gravem essa cena, porque será de extrema importância pro final. E que eliminação merda do Damian, cara. Tiraram todo o potencial do possível vencedor da temporada para deixar a lazarenta da Priya. Vai se ferrar, dá não. Esse episódio começa com o Caleb tentando se consertar com a Priya, porém não dá em nada. E pro desafio, nós temos de volta uma das mais ilustres competidoras de corrida alucinante. Com vocês, MacArthur! Basicamente, os participantes teriam que fugir de alguns cachorros treinados pela MacArthur, que iriam farejar e correr atrás dos participantes com base no cheiro de suas meias. E se você fosse capturado 3 vezes, tu tava fora. E um pequeno spoiler, pois todos são capturados pelos cachorros, sem exceção alguma. Então, no desafio, sendo bem resumido, a Julia ganha imunidade porque arrastou as unhas no chão para não sair antes da Priya, e por isso ganhou a imunidade. E na eliminação, o Raj do nada acaba eliminado. E vale a pena ressaltar que o Caleb e a Priya se consertam e se beijam de novo. O Raj sai no momento até que bonitinho, enquanto o N tá fazendo hora extra nessa temporada. Esse episódio começa com Priya e Caleb interagindo com a Julia e com o N, totalmente solitário pelo Raj não estar mais lá, e a Julia até coloca uma roupa do Raj tentando imitá-lo pro N. Já no desafio, os participantes tinham alguns coletes com um buraco no meio, onde os participantes deveriam colocar uma espécie de gancho nesse buraco, e toda vez que eles fossem guinchados, eles enfrentariam seus maiores medos. Por exemplo, quando a Priya foi guinchada, ela enfrentou seu medo de noite tempestuosa, e por aí vai. Quem fosse guinchado menos vezes ganhava a imunidade e a vaga na final de 3. Então, no desafio, nós temos Jerry e Peach aparecendo numa referência bem legal, embora sejam 2 personagens bem ruins. E lá pro final, o Caleb usa 2 ganchos para guinchar Priya e Julia e ganha a imunidade. E na eliminação, Caleb e o N garantem a vaga na final de 3. Inclusive, o que o N tá fazendo aí, pelo amor de Deus? E a eliminada é a Julia. Porém, a Julia saca a estátua da imunidade, tira a Priya do jogo e vai pra final.
E cara, ainda bem. A Priya ainda sai tretada com o Caleb. Que personagem de merda foi a Priya nessa segunda temporada. Até o episódio 8 ela tava boa, só que depois dali foi só ladeira abaixo. Mas enfim. Nossa não querida final começa com todos os participantes de volta para apoiar seu competidor favorito, embora isso seja costume em praticamente todas as temporadas. Foi muito da hora ver eles voltando. Então aqui eles escolhem um participante para torcer. E é legal ver os 3 times dos participantes. E pro desafio final, que daria $1 milhão a alguém, os participantes deveriam puxar uma carroça onde estavam todos os seus apoiadores. Ou seja, a Julia se deu bem, pois só a MK estava torcendo por ela. Andar em cima de uma corda, usar uma roupa de esquilo e voar até a linha de chegada. Quem chegasse primeiro ganhava o programa e $1 milhão. Então, durante o desafio, os participantes teriam algumas distrações no caminho, como pizzas, telefones e sorvetes. E o burro do Wayne come as pizzas. Já do outro lado, a Julia é a primeira a chegar nas cordas. Eu não contei, mas os eliminados poderiam tacar algumas bolas de beisebol para derrubar quem estivesse nas cordas. E adivinha quem aparece só para derrubar a Julia? Ela mesma. Sinta pressão, neném! Que aparece com seu design clássico, derruba a Julia no mar. O que de verdade foi muito bom, foi muito ilustre ver a Lauren voltando. Em seguida, o Caleb também chega, enquanto o imbecil do Wayne ainda tá lá atrás. Daí, a Priya acerta uma bolada na Julia, que cai no mar e... sim, a dinossauro come o cabelo da Julia. A Julia dá um baita socão nela. E depois de derrubar o Caleb, ela chega para a última parte do desafio. E só aí o Wayne consegue chegar nas cordas. Então o Caleb chega na última parte também. E ele e a Julia começam a voar no traje de esquilo. Então o Wayne magicamente chega para a última parte e consegue a roupa de esquilo, sabe-se lá da onde. Nem mostra ele pegando a roupa. Então os trajes de Caleb e Julia rasgam e os 3 correm em direção à linha de chegada e apenas contemplam essa desgraça. Da temporada, mas eu já adianto tudo. Essa temporada é facilmente uma das piores de drama total. Ela só faz o papel de ser melhor que Só Estrelas e Nova Ilha. A maioria dos episódios são medíocres. Muitos personagens que a gente esperava muito não foram desenvolvidos ou bons como esperávamos, como Damon e MK, que saíram em 2 eliminações porcas. Julia e MK realmente são boas vilãs e as melhores personagens da temporada. Os casais, um lixo, conseguiram deixar a Priya e Caleb nível Reaper e Axel, que eu achei que era impossível. O vencedor, uma desgraça. Até o homem, que também foi um personagem aleatório e sem enredo, foi 500 vezes melhor. Resumindo, a temporada foi uma caca. O início foi medíocre, o meio foi bom, resgatou um pouco do final, mas o final em si foi muito broxante.
E por isso comigo, essa temporada tem um 6. Até semana que vem que teremos a análise dessa caca toda. Falou!